Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Eu sou a Valéria, pessoal no Centro Missionário de Val. Eu estou aqui para fazer mais uma reflexão nessa quinta-feira, às 20 horas, na página do Facebook do Centro Espírita Francisco de Assis. Hoje, o nosso objetivo é fazer uma reflexão sobre a Páscoa, sobre os significados da Páscoa. Então, vamos fazer uma oração para dar início, pedindo a espiritualidade superior, pedindo aos nossos mentores que possam nos iluminar, nos abençoar, conduzir esse momento, para que tudo que seja dito aqui possa tocar o coração de cada um que está ouvindo, possa ser aquilo que a pessoa precisa ouvir nesse dia. Vão ser ditas muitas coisas e que cada coisinha possa tocar o coração de uma pessoa diferente, possa ser coisa que essa pessoa precisa para que essa Páscoa se transforme numa Páscoa de luz, de amor, e que a gente possa trabalhar esses sentimentos dentro de uma perspectiva sempre, dentro do amor de Cristo, aquele amor ágape que Jesus veio trazer para a gente. E com tudo que o amor tem junto dele. Benevolência, compaixão, caridade, afeto, carinho. Assim é, que assim seja. Então, eu quero agradecer a presença de todas as pessoas que vão nos assistir agora presencialmente, sejam pessoas encarnadas ou desencarnadas, do Centro Espírita Francisco de Assis ou de outros centros, pessoas também que são de outras religiões e estão aqui para ouvir a mensagem. Gratidão, muita gratidão por estar conosco nesse momento. Vamos, então, iniciar a nossa reflexão. Eu vou compartilhar com vocês aqui os slides para que fique mais fácil da gente acompanhar as ideias. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a Páscoa. A palavra Páscoa, ela tem origem em dois vocábulos hebraicos. Um derivado do verbo passar, que quer dizer passar por cima. Isso está lá em Êxodo. E o outro traz a raiz etimológica de passage, ou pachá, do grego, indica passagem. Trata-se de uma festa religiosa tradicionalmente celebrada por judeus e por católicos das igrejas romana e ortodoxa, cujo significado é distinto entre esses dois grupos religiosos. O termo hebraico passage significa a travessia ou passagem e tradicionalmente designa o momento em que o povo hebreu, guiado por Moisés, saiu da escravidão no Egito e atravessou o Mar Vermelho em direção à Terra Prometida. As bases do ritual de Páscoa judaica podem ser verificadas no capítulo 12, no livro do Êxodo. O acontecimento da libertação dos hebreus do jugo egípcio ocorreu na época da primavera, de modo que, desde então, em toda a primavera sacrifica-se um cordeiro como oferenda ao Deus que os havia libertado. Então, de tudo isso, fica para mim duas palavras: travessia, libertação. A Páscoa é uma festa religiosa que é comemorada há muito tempo, desde antes de Cristo, né? E então a gente entende que a igreja, depois de tudo que Cristo passou, dele ter se sacrificado por nós, de ter sido imolado por nós, ela aproveitou essa comemoração para já comemorar, então, a ressurreição do Cristo. O que eu quero discutir com vocês hoje, na verdade não quero discutir, o que eu quero refletir com vocês hoje, não é se Jesus reencarnou, ou se ele ressuscitou, ou se ele apareceu em espírito, se ele apareceu em carne, não. O que eu gostaria de falar hoje é sobre os significados que a Páscoa traz para a nossa vida, focando nessas duas palavras, travessia, passagem e libertação. Então, eu incluí mais uma agora, passagem, que também tem a ver com travessia. É isso que eu gostaria que a gente falasse, que a gente pensasse hoje, sobre isso. Então, o significado. A gente tem, aí tradicionalmente, o ovo de Páscoa. Por quê? Porque o ovo representa vida, vida renascendo. Por isso, o ovo é uma simbologia da Páscoa. Mas não é sobre isso que eu gostaria de falar efetivamente. Vamos, então, focar naquelas palavras. Travessia.
Travessia tem relação com passagem, caminho. Na vida, nós trilhamos caminhos, trilhamos muitos caminhos, fazemos escolhas. Chegam a determinados momentos que a gente pode ir por aqui ou por aqui. E nós escolhemos, a partir daquilo que está em nós, a partir das nossas vivências, os caminhos pelos quais nós vamos passar. Fazemos essa passagem, fazemos a travessia. Muitas vezes, a gente acha que a gente escolheu o caminho equivocado. Nossa, se eu tivesse escolhido diferente, eu não precisava ter passado por tudo isso. Mas se a gente escolheu aquele caminho, aquela passagem, é porque de alguma forma ele vai trazer aprendizagem. E o mais importante na nossa experiência de vida, o mais importante em estarmos encarnados na Terra, o mais importante de toda essa nossa passagem por aqui, é justamente esse, o aprendizado. Essa é a grande missão que a gente tem. Então, precisamos escolher caminhos, precisamos fazer passagens, precisamos muitas vezes fazer travessias. E é isso que a Páscoa mostra para a gente. O povo hebreu, ele fez a travessia. Ele saiu do Egito e foi em busca da Terra Prometida. O que seria ir em busca da Terra Prometida? Será que a Terra Prometida é um lugar fora ou é um lugar dentro? Hoje, sabemos mais do que nunca que é um lugar dentro. Né? Essa Terra Prometida que a gente tanto busca está dentro de nós. O Fred sempre fala para a gente, né? O reino de Deus não é um lugar fora, é um lugar dentro, ele está dentro de nós. E é dentro de cada um que se encontram todas as respostas. Às vezes a gente precisa de um toque externo para poder acessar o que já está dentro de nós há muito tempo. E aí a gente fala assim, meu Deus, mas eu estava aqui, como que eu não vi antes? Porque muitas vezes a gente precisa desse toque externo, e é por isso que a gente está na Terra. E é por isso que a gente precisa escolher caminhos. É por isso que nós precisamos fazer passagens. Pelos caminhos, pelas passagens que nós fazemos, passam também pessoas, passam também plantas que a gente vai cultivando, animais que a gente ama. Tudo vai fazendo parte do nosso caminho, da nossa travessia. Muitas coisas passam junto com o passar da nossa vida, junto com os passos que nós damos, a gente vai deixando coisas para trás. E muitas coisas novas vão surgindo. E a gente vai fazendo as travessias quando essas coisas novas vão surgindo. A gente vai fazendo essa travessia como o povo hebreu fez pelo desconhecido. E isso é muito lindo, porque nós caminhamos na vida sem certeza de absolutamente nada. A gente pensa que a gente tem um controle, que a gente controla tudo, que a gente tem tudo organizado, que a gente tem tudo planejado. Chega no momento de realizar todo aquele planejamento, claro que a gente tem que ter, uma surpresa acontece que tira a gente daquela rota. Pode ser uma surpresa boa, pode ser uma surpresa que não é tão boa assim, mas vai tirar a gente daquela rota que a gente planejou. E a gente vai ter que seguir por um caminho alternativo. E a gente vai fazer a passagem por aquele caminho alternativo. E a gente vai fazer travessias para uma nova estrutura de vida. Então, essa travessia, essa passagem é uma mensagem da Páscoa, que muitas vezes passa por nós, que a gente nem percebe, né? A gente fica tão focado no ovo de chocolate, em dar o presente da Páscoa, que a gente esquece os verdadeiros significados que a Páscoa efetivamente tem. O primeiro significado foi a comemoração dessa travessia que o povo hebreu fez, dessa passagem que o povo hebreu fez, de um povo escravo para um povo liberto. Nós estamos fazendo a nossa travessia também, para a gente sair daquilo que nós mesmos fazemos conosco e que faz com que a gente fique amarrado em determinadas coisas e situações da vida. Muitas vezes, uma situação do passado, ela é tão difícil de ser digerida que a gente fica preso naquela situação do passado. E essa situação do passado vai virando o que a gente chama de karma. Ela vai se repetindo em vidas sucessivas porque a gente está preso lá, porque a gente não resolveu aquele problema lá. E o que a gente tem que fazer para resolver? A gente precisa trabalhar o perdão. A gente precisa trabalhar o perdão do outro, mas principalmente o auto-perdão. Porque a gente se julga, a gente se condena e a gente já se coloca lá o nosso próprio castigo. O karma é exatamente isso. Ele vem das nossas culpas. A partir das culpas que a gente tem, a gente vai se prender nessa culpa
e vai criar os karmas que a gente tem para poder se libertar dessa culpa. Então, ao invés de assumirmos culpas no nosso caminho, nas nossas passagens, nas nossas travessias, vamos assumir responsabilidades e, a partir disso, aprendizados. Culpa só vai trazer a gente para a estagnação e vai levar a gente ao medo. Responsabilidade faz com que a gente seja protagonista da vida. Culpa faz com que a gente fique sendo a vítima da história. Ah, eu não escolhi isso, e aí a vida trouxe isso para mim. Tudo, absolutamente tudo é escolha nossa. Por mais estranho que pareça, fala assim, mas fulano não escolheu aquela doença. Nós já vimos que lá em nosso lar, André Luiz prova para a gente que a gente escolhe sim, né? Com as nossas tendências depressivas, com as nossas tendências egoístas, com as nossas tendências de reações que vão levando a sentimentos negativos e que vão trazendo energias negativas para o nosso corpo físico, que vão trazendo aquelas intoxicações para o nosso corpo físico e que vão gerando, então, as doenças que a gente vai escolhendo pelo caminho. A partir do momento que a gente se responsabiliza por isso, que a gente entende que é nossa responsabilidade, a gente tem como mudar. Agora, enquanto a gente achar que tudo é, nossa, porque eu sou coitadinho e a vida fez isso comigo, e colocar sempre a culpa no que está fora e não a responsabilidade no que está dentro, a gente vai continuar a tropeçar nos caminhos, a cair nos caminhos, e a gente vai se impedir de fazer as passagens e as travessias, ficando preso, amarrado em determinado momento, de um passado distante ou de um passado dessa vida mesmo que a gente está. A gente precisa sempre, portanto, nos nossos caminhos, buscar através... A gente escolhe o caminho que a gente vai seguir. Então, com aquele caminho que nós escolhemos, buscar o aprendizado que aquele caminho traz para a nossa existência. Compreender esse aprendizado, né? Observar esse caminho que a gente está passando, compreender as dificuldades que vão aparecer nele, observar tudo isso, tomar consciência e, então, fazer uma nova escolha de continuar nesse caminho ou de fazer uma nova passagem, de fazer uma nova travessia. A escolha é sempre nossa. Nós podemos mudar essa travessia, mudar essa trajetória sempre, né? Sempre. A gente não está obrigado a seguir sempre por aquele caminho. A gente pode mudar de ideia no meio do caminho, né? Freud falava isso. É muito importante que eu mude de ideia, porque assim mostro que penso. Se eu penso, eu mudo de ideia. Se eu não penso, eu fico preso à mesma ideia. Então, eu posso ser metamorfose na minha vida, eu devo ser metamorfose. Porque ao pensar, ao analisar as situações pelas quais eu passei, ao analisar os caminhos que eu escolhi, eu posso perceber que se eu escolhesse outro, talvez seria diferente a trajetória. Então, eu vou por esse aqui agora. E sempre fazer essas experiências para que a nossa vida se renove a cada passo. Então, Páscoa significa travessia, significa passagem, significa escolha de novos caminhos. A gente está aí, pronto para escolher novos caminhos e para fazer essas travessias a partir desses caminhos que a gente escolhe. Trajetória, né? A partir do momento que a gente escolhe o nosso caminho, que a gente vai fazendo as passagens e as travessias, existe uma trajetória que a gente vai projetando, né? E nessa trajetória que a gente faz, a gente vai encontrar nesse caminho, nessa trajetória que a gente está fazendo dentro do caminho que a gente escolheu, renovação, olhar para dentro e até mesmo uma mudança de trajetória se for necessário. É muito importante, e quando a gente envereda pelo caminho da reforma íntima, do caminho do autoconhecimento, a gente vai perceber que essa mudança de trajetória vai ser importante. Então, a gente traça uma meta e a gente vai, por aqui eu acho que vai dar certo, aí a gente segue. Mas aí, a partir do momento que a gente se depara com determinadas situações, a gente vai ter a oportunidade de agir ou reagir. Vamos lembrar a diferença dessas duas palavras? Agir é com consciência. Reagir é com instinto.
Então, quando a gente reage a determinadas situações, e a gente reage muito às situações, a gente ainda está relembrando o lado instintivo de quando a gente era o animal. Nós passamos por fases, né, dentro da nossa evolução espiritual. Primeiro a gente foi mineral, depois vegetal, depois animal, para aí passar ao minal. Então, quando a gente reage, a gente está trabalhando no mesmo instinto de quando a gente era animal, no instinto de sobrevivência, achando que a gente precisa daquela reação para continuar sobrevivendo. Mas será que a gente precisa sobreviver ou viver? Se a gente busca o caminho da renovação, a trajetória da renovação, a gente vai entender que a partir desse momento, o olhar para dentro vai fazer toda a diferença. E a Páscoa nos proporciona isso também. Esse momento de dar uma paradinha e olhar para dentro. Olhar para perceber se aquela trajetória, se aquelas atitudes que eu tenho tomado no meu dia a dia estão realmente em consonância com aquilo que eu quero para a minha vida, com aquilo que eu sou nesse momento. É muito importante a gente sempre lembrar que a gente está na nossa melhor versão, né? Hoje, eu sou a minha melhor versão. Eu sou melhor do que ontem, eu sou melhor do que anteontem, eu sou melhor do que eu fui numa vida passada e em outras vidas passadas. Por quê? Porque os meus aprendizados vão fazendo com que eu seja cada vez uma pessoa melhor. Então, hoje, eu estou na minha melhor versão. A versão que acumula todos esses aprendizados e faz com que eu seja uma pessoa renovada a cada dia, né? Cada dia a gente tem a oportunidade de ter a noite inteira para poder deitar, descansar, o nosso espírito sai do nosso corpo físico, vai passear por outras paragens, muitas vezes vai para o mundo espiritual, para as escolas espirituais, para aprender, para refletir sobre, para conversar com alguém, com um ente querido que já partiu, ou com um ente que está na Terra e a gente não vê há muito tempo, que mora longe, a gente vai se encontrar com pessoas, ou então a gente vai trabalhar em lugares em que a espiritualidade superior precisa do nosso ectoplasma para poder fazer trabalhos. Então, a gente dorme, nesse momento que a gente dorme, a gente tem vários aprendizados. O nosso espírito se desprende do nosso corpo, fica ligado pelo cordão de prata, né, ao nosso corpo, mas ele sai. E esse sair não tem tempo e espaço. A gente pode ir no momento do passado, a gente pode ir no momento do futuro, a gente pode ir no momento presente. O tempo e o espaço do espírito é diferente do tempo e o espaço do corpo encarnado. Então, a gente vai sair. E quando a gente volta para o corpo físico, de manhã, quando a gente acorda, nós acordamos renovados. Nós acordamos com aprendizados, com um novo olhar e com a perspectiva cada vez maior desse olhar para dentro e encontrar dentro de nós o reino de Deus e encontrar dentro de nós a terra prometida que a gente está buscando com essa nossa nova trajetória. Então, é muito importante a gente entender que o sono, a noite de sono, ela é muito importante para que a gente continue tendo aprendizados. Então, desperdiçar uma noite de sono pode ser desperdiçar uma noite de muitos aprendizados, de muitos encontros importantes e interessantes, de muito trabalho para o nosso espírito. E isso sempre vai fazer com que a gente se renove a cada dia da nossa existência. Essa renovação, portanto, ela é constante e a Páscoa também nos convida a essa renovação, através dos caminhos, através da travessia, através da trajetória que a gente escolhe, nos caminhos que a gente escolheu. E aí, se a gente escolher a renovação e o olhar para dentro, a gente vai trabalhando o nosso crescimento interior cada vez mais. Então, é o momento de parar e pensar em todos os ensinamentos que Jesus veio trazer para a gente. Não pensar nele na cruz, não pensar nele numa questão de ressurreição ou de aparição do próprio espírito dele, não da carne, não importa. O que eu quero que a gente pense hoje é sobre esses significados que a Páscoa vem trazer para a gente, né? Então, se Jesus deixou todo esse repertório de ensinamentos, quais os ensinamentos que nós estamos aproveitando para a nossa vida, para que a gente faça a nossa renovação, para que a gente busque o nosso olhar para dentro, amar o próximo como a ti mesmo. Olha o convite para olhar para dentro, né? Faça por você, porque você só pode dar
o que você tem. Então, a partir do momento que você olha para dentro, você tem a possibilidade de contribuir consigo próprio, e daí, a partir do momento que você tem aquilo dentro de você, você pode doar para quem está ao seu redor. Então, a nossa energia modifica tudo que está ao nosso redor. Quando a gente muda algo dentro da gente, a gente transforma a nossa energia. Se a nossa energia se modifica, se a nossa energia se expande, ela faz bem para todas as pessoas que estão ao nosso redor. E essas pessoas vão também sentir essa vibração de amor e vão penetrar, vão enveredar por esse direcionamento do amor. E aí a mudança de trajetória ocorre naturalmente em nós e naqueles que estão ao nosso redor. Então, mais uma aí significação para a Páscoa. Mudança de trajetória através da renovação e do olhar para dentro. A Páscoa também nos convida a transcender. A partir do momento que nós escolhemos um caminho, fazemos uma passagem, uma travessia, temos uma trajetória, uma rota a seguir, com a proposta de renovação e de olhar para dentro, a gente transcende muitas coisas que estavam lá, presas dentro de nós. A gente muda o olhar para muitas coisas que antes a gente não conseguia nem olhar para. Por quê? Porque a esperança vai nascer dentro de nós. E aí, o plantio equivocado, a gente vai modificar, a gente vai transcender, a gente transmuta, né? Tira aquele plantio equivocado que eu estava fazendo até agora e começa a fazer um plantio diferenciado. Se eu plantei laranja, eu não posso colher uvas. Para colher uvas, eu tenho que plantar uvas. Então, o que eu estou plantando? Eu estou colhendo o que eu gostaria? Se eu não estou colhendo o que eu gostaria, é porque o meu plantio não está sendo eficiente. E eu preciso, então, mudar esse plantio equivocado, transcender esse plantio equivocado no meu caminho, na minha trajetória, para que os resultados venham de uma maneira mais assertiva. Então, muitas vezes, a gente está olhando para a vida com os óculos embaçados. A gente está olhando para a vida e está tudo embaçadinho. Então, a gente precisa tirar esses óculos velhos, embaçados, e colocar óculos novos, lindos e brilhantes, para ver a vida de uma maneira diferente. Aí a esperança vai surgir dentro da gente. E a esperança impulsiona o transcender. A esperança faz com que a gente caminhe mais alegremente pelaquela trajetória que a gente escolheu. E faz com que a renovação aconteça a cada passo. Porque se eu tenho esperança, eu tenho a certeza de que eu vou encontrar, do que eu vou achar. Esperança leva à fé. E Jesus, quando fala no Evangelho com a gente sobre fé, ele diz que existem dois tipos de fé. A fé vacilante e a fé robusta. A fé vacilante é aquela que acredita, mas na hora que chega a dificuldade, ele fala, será? Ai, meu Deus, eu acho que não é bem assim. Ai, eu acho que eu me equivoquei. E aí vacila e deixa de ter fé. A fé robusta é aquela que, mesmo quando a gente passa por situações difíceis, ela permanece igual. Quem de nós aqui na Terra consegue já ter uma fé robusta? Todos nós titubeamos no caminho, vacilamos no caminho. Então temos fé vacilante. E quando essa fé é vacilante é porque a esperança também acaba. Então, a esperança ela é muito importante para nos levar à fé e transcender o plantio equivocado que nós fizemos até aqui. Então, vamos deixar brotar dentro de nós a esperança para que a gente possa transcender todas as escolhas equivocadas, os plantios equivocados que nós fizemos nas trajetórias, nas travessias, nos caminhos até agora da nossa vida. Vamos mudar os óculos embaçados por óculos que estejam límpidos, para que a gente possa enxergar melhor o próximo passo a ser dado, com esperança, com fé, com determinação. Então, a Páscoa traz essa mensagem para a gente também, dentro da travessia. E aí, a gente parte para a aceitação. O que seria a aceitação? É a humildade de aceitar que o que somos em aspectos positivos e negativos. O homem, na Bíblia, ele é representado pelo número 2. Por quê? Porque o homem é dual. O homem ainda tem
sombras e luz. E o que a gente veio fazer na Terra? Qual que é o objetivo dessa nossa encarnação na Terra? Burilamento. A gente precisa trabalhar o nosso lado sombra. Porque o que acontece? O nosso lado sombra, ele não é de todo negativo. Ele tem muitas energias canalizadas, mas que a gente utiliza para coisas que não são necessárias. A gente, por exemplo, a energia canalizada na raiva, né? A gente pode transformar em energia de ação, de atitude para o amor. Então, a gente não tem que abafar o lado sombra, isso é impossível. A gente tem que transformar o lado sombra em algo que seja positivo para que a gente seja cada vez mais luz. Aqui na Terra, nós somos duais. Isso é todo mundo, né? A gente reencarna de acordo com a espiritualidade, André Luiz, Emmanuel, os espíritos que mandaram as psicografias para o Chico Xavier, nos livros que a gente lê, né, eles falam para a gente reencarna no planeta para o qual a gente está preparado, para o qual o nosso pensamento tem sintonia com o pensamento das outras pessoas que estão ali reencarnadas também. Então, se nós estamos reencarnados na Terra, é porque o nosso pensamento tem sintonia com a maioria dos habitantes desse planeta. E não adianta a gente fugir disso. O que adianta é a gente ter a aceitação disso. A partir do momento que a gente tem a aceitação disso, com humildade. Humildade não é se sentir o menor de todos, não é se sentir o mais ridicularizado de todos, o menorzinho, pequenininho. Não, isso não é humildade. Isso é ego que você está querendo abafar. Humildade é a aceitação. A gente aceita que a gente tem um lado luz e um lado sombra. E aí a gente vai trabalhar esse lado luz para que ele se transforme cada vez em uma luz mais brilhante, mais brilhante e mais brilhante. E a gente vai burilar, a gente vai lapidar o nosso lado sombra para que ele possa, então, se transformar em luz. Canalizar as energias do nosso lado sombra para o lado luz, para que ele possa, então, resplandecer ainda mais a nossa luz. A partir do momento que a gente tem aceitação, aí a gente está sendo humilde. Agora, enquanto a gente está achando que a gente é só luz, só luzinha brilhando, que a gente não tem nenhum defeito, aí a gente está sendo treva. Aí a gente está deixando a nossa sombra ficar maior do que a nossa luz. Nós precisamos ter aceitação humilde de que isso é verdade e que nós estamos na Terra para poder, então, lapidar o nosso lado sombra. A Terra é um planeta de provas e expiações. Na Terra ainda prevalece o mal. Quanto mais a gente lapida esse lado negativo do nosso ser, mais a gente se transforma em luz e menos a gente se parece com os habitantes da Terra. E nós é que vamos ser regeneração. Nós é que vamos proporcionar à Terra a regeneração. A partir do momento em que a gente vai se lapidando para se transformar em luz. Nós é que vamos fazer possível essa transformação da Terra em um planeta de regeneração. Somos nós, aqueles que habitam a Terra, que têm essa responsabilidade para que a gente possa transmutar tudo aquilo que não está bacana e fazer com que a gente se transforme em luz e assim também tudo que está ao nosso redor e o nosso planeta, para que ele reverbere luz e cada vez mais luz e menos pensamentos negativos, pensamentos equivocados, né? A luz é pensamento positivo, é pensamento de amor, é entendimento de que tudo que acontece na nossa existência é para o nosso aprendizado. Então, olhar as coisas, como eu falei, tirar esses óculos velhos que já não me servem mais, que já me fazem olhar tudo com um olhar equivocado, e colocar uns óculos novos para a gente poder olhar o mundo a partir de novas perspectivas. Se eu olho só desse ângulo aqui, eu preciso abrir o meu olhar e olhar de vários ângulos diferentes para ver que opções diferentes, possibilidades diferentes existem
para que eu possa seguir por elas, para que eu possa lapidar cada vez mais o meu espírito. Isso é aceitação, com humildade. É entender a nossa dualidade e buscar trabalhar esses dois lados aí. Esse é um outro significado da Páscoa, que está dentro do caminho que a gente escolheu, da trajetória que a gente escolheu, da fé que a gente tem, da esperança que a gente tem, para que a gente, então, possa ter a aceitação de quem somos. Tudo está ligado a esse caminho. E aí, a gente chega à libertação, né? Que é aquela palavra que ele coloca no final. Os hebreus fizeram uma travessia para chegar à terra prometida, à libertação. É isso que nós buscamos. E essa libertação ela não está fora, ela está dentro. Ela está na nossa transformação. Nós precisamos ser metamorfose o tempo inteiro. A gente precisa trabalhar para se transformar numa linda borboleta. E se essa borboleta já está ficando feia, vamos voltar para o casulinho para a gente transformar de novo. Ser metamorfose o tempo inteiro da nossa vida. Modificar aquilo que a gente pensa o tempo inteiro da nossa vida. Modificar quem nós somos para a gente sempre estar na nossa melhor versão. Né? Cada vez mais lapidando, burilando o nosso espírito para que ele possa sempre se transformar em algo mais belo e mais belo, mais puro, mais purificado. Então, a libertação, uma vida nova, através da reforma íntima, renascendo a cada instante da nossa vida, renascendo, saindo do casulo, e se transformando naquilo que a gente pode ser de melhor, deixando a nossa luz expandir efetivamente nessa vida nova, que é o que a Páscoa vem trazer, um renascer de si mesmo. É essa a grande mensagem da Páscoa, e é isso que traz a grande libertação para a nossa vida. A gente compreender que a libertação está em nascer de novo. A oportunidade que a gente tem da reencarnação na Terra é um renascer zerado. Quantas vezes a gente não pensa assim, nossa, eu queria zerar tudo para começar tudo de novo? Quando a gente vem na Terra, acontece isso. É essa oportunidade que a espiritualidade nos dá, Jesus nos dá. Zera tudo e começa de novo. A gente começa como um bebezinho, a gente tem o dom do esquecimento. Tem pessoas que acham que o esquecimento não é um dom, que a gente devia lembrar de tudo, né? E aí, como é que a gente vai fazer para perdoar um irmão que fez alguma coisa com a gente? Como é que a gente vai fazer para se perdoar se a gente lembrasse tudo que a gente fez com o irmão? Algumas pessoas se lembram, através de algumas regressões espontâneas, de alguns sonhos, mas elas se lembram porque elas estão preparadas para lembrar daquilo e conseguir lidar melhor com aquilo. Mas nem todo mundo faz regressões espontâneas, ou então tem sonhos, né, que mostrem alguma vida anterior para entender, porque não estão preparadas ainda para saber o que aconteceu na vida anterior, porque isso geraria revolta, geraria raiva, e não é o objetivo. O objetivo é que a gente vá burilando os nossos sentimentos, lapidando os nossos sentimentos através da reforma íntima, dessa vida nova que a gente pode se proporcionar a cada dia. O renascer não é só no momento que a gente renasce lá no seio da nossa mãe, né? O renascer é a cada passo da nossa existência e percebendo, nossa, isso aqui não foi bacana. Eu fiz isso aqui nessa situação, eu tive essa reação e essa reação não foi inteligente. Então, da próxima vez, eu vou fazer diferente e realmente fazer. A gente precisa ir trabalhando quem nós somos. E aí, pessoas difíceis, a gente tem que agradecer delas existirem, porque elas vão fazendo com que a gente vá percebendo o nosso nível de tolerância, o nosso nível de paciência, o nosso nível de aceitação do outro, o nosso nível de aceitação de nós mesmos, como que a gente está lidando, se a gente está lidando com maturidade ou com infantilidade, com as situações, né? Então, tudo isso
que vai aparecendo na nossa trajetória, que vai aparecendo no nosso caminho, vai trazendo os aprendizados eficientes para que a gente chegue à Terra Prometida, para que a gente chegue à vida nova. Lembrando, a Terra Prometida está dentro de nós, ela não está fora, ela está dentro. E a gente vai alcançar essa Terra Prometida com a reforma íntima, a partir do renascer a cada dia, o renovar a cada dia, da nossa vida ser uma nova vida a cada dia. Aí a gente vai alcançar a libertação, que é aquilo que a Páscoa originalmente comemora. A libertação, o encontro com a gente mesmo, o encontro com a terra prometida que está dentro de nós, que é o encontro conosco mesmos, o encontro com quem nós somos, o renascer a cada dia. Essas são, então, as palavras que eu acho que simbolizam tudo que a Páscoa traz para a gente, todas as mensagens que a Páscoa quer trazer para a gente, e que muitas vezes a gente acaba deixando de lado. A gente só pensa na parte comercial, né? E se preocupa muito se a questão da ressurreição é realmente o corpo ou é somente o espírito. Vamos pensar na mensagem? Vamos pensar naquilo que efetivamente a Páscoa pode trazer para a gente, esse momento de reflexão. A gente tem a Sexta-feira Santa para pensar, a gente tem o sábado para refletir, a gente tem o domingo para chegar ao topo da libertação. Mas não é só a sexta, sábado, domingo, né? Sexta-feira Santa, sábado santo e domingo. É a nossa vida como um todo. A Páscoa nos proporciona pensar que a gente pode trabalhar todas essas palavras durante a nossa existência, durante todos os ciclos da nossa existência, durante a nossa caminhada na Terra e fora dela. Porque a vida é uma só, e a gente tem um contínuo de vida. Nosso contínuo, um contínuo de vida, sempre, sempre. Não tem um cessar de vida. Quando a gente desencarna com tudo que a gente pensa, tudo que a gente sente, todos os nossos medos, alegrias, felicidades, sentimentos, todos. A gente desencarna com eles. E a gente é a mesma pessoa. Tem pessoas que pensam, vou morrer, vai acabar isso tudo. Não vai, não. Vai tudo continuar igualzinho dentro da gente. A gente vai dar continuidade àquela vida, só que agora sem a roupagem do corpo físico. Mas o nosso perispírito vai continuar igualzinho. Até algumas dores físicas podem permanecer. Mais uma vez eu cito o nosso lar, né? Quando o André Luiz desencarnou e continuou com todas as dores físicas que ele tinha lá no lugar em que o câncer se desenvolveu. Ele só se libertou daquela dor física quando ele pediu socorro e quando ele começou a entender os processos que a vida pós-morte tem. Até então, ele ficou com aquela ferida aberta ali, e aquela ferida aberta, ela representa não só a ferida física, mas principalmente as feridas espirituais que nós temos. Né? Então, libertação, vida nova, através da reforma íntima, o renascer a cada dia da nossa existência. Portanto, a gente tem os coelhinhos, né, da Páscoa, que simbolizam vida, porque eles se reproduzem com muita facilidade. São muitos filhotinhos que nascem e vão nascendo, vão tendo assim, uma abundância de vida. Né? Por isso que eles representam a Páscoa, por conta dessa abundância de vida. Assim como o ovo representa também vida. Então, uniu-se aí as duas simbologias, mas eles representam vida nova, renascer, né? De novo, estar de novo, recomeçar. É isso que eles simbolizam para nós. A nossa meta, segundo o Livro dos Espíritos, é a lei do progresso. E a Páscoa vem fazer com que a gente pense nessa lei do progresso. Nós começamos como espíritos simples e ignorantes, depois passamos a espíritos imperfeitos, depois a espíritos bons e a espíritos puros, quando nós alcançamos a perfeição. Nós estamos nessa caminhada aí, em algum patamar aqui dos simples, ignorantes e imperfeitos, tá? Tramitando entre um e o outro aí.
e indo em direção a todas essas outras qualidades que nós vamos alcançar com a nossa reforma íntima, com essa trajetória de olhar para dentro sempre e encontrar a nossa luz e a nossa sombra, e trabalhar os dois lados do nosso homem, né? Essa dualidade do nosso homem. Kardec diz assim para a gente: o espírito abre horizontes tão vastos que a vida corporal, tão curta e tão efêmera, se apaga com todas as suas vaidades, suas pequenas intrigas, ante o infinito da vida espiritual. Tudo que a gente sente aqui é pequeno demais, é ínfimo demais. A gente não tem noção agora, mas a gente, quando desencarnar, a gente vai olhar para trás e falar: meu Deus, como eu perdi tempo naquilo ali, né? A gente precisa trabalhar, porque a gente pode perceber agora o que a gente está fazendo e que a gente está perdendo tempo. Mas a gente precisa trabalhar. É um trabalho diário, de autoconhecimento, de olhar para dentro, de reforma íntima, de perceber o nosso lado luz e o nosso lado sombra, de trabalhar esses dois lados para chegar à libertação, que é o convite da Páscoa. A passagem dos hebreus para a libertação. Lá no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele pergunta... Não, no livro dos Espíritos, ele pergunta: por que indícios se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia da vida? Aí o Espírito da Verdade responde: o espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus, e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Então, quanto mais a gente trabalha a nossa reforma íntima, quanto mais a gente trabalha o nosso eu interior, quanto mais a gente volta esse olhar para o reino de Deus que está dentro de nós, para a terra prometida que está em nós, quanto mais a gente conhece quem a gente é, quanto mais a gente lapida o nosso espírito, mais a gente vai trabalhar na direção da nossa elevação. E o mais interessante de tudo é perceber, através dos livros, principalmente do André Luiz, que vai contando como são as colônias, como é o mundo espiritual, é perceber que quem está no patamar mais elevado da hierarquia é o mais humilde, porque ele entende que quanto mais ele sabe, mais ele precisa aprender. E nós somos tão vaidosos que a gente acha que a gente já sabe muita coisa. Não, eu já estudei pra caramba, já li esse monte de livros, já li o Pentateuco inteiro, eu já sei muito. Não sabemos nada. Muitas vezes a gente lê e interpreta de modo completamente equivocado. Se a gente lê de novo, a gente fala: meu Deus, mas eu entendi isso aqui de outro jeito. E se a gente lê a terceira vez, a gente fala: meu, mas aqui tinha uma coisa aqui que eu não tinha visto ainda. Então tem coisas que passam a nossa leitura humana. A gente precisa ler, reler, trabalhar, retrabalhar, sempre, numa constante, numa renovação de trajetória diária, constante. Eu posso falar até de hora em hora, sempre observando, né? E aí entra o orai e vigiai. Orai e vigiai as nossas próprias tendências. Não é orai e vigiai o que está fora, orai e vigiai o que está dentro. O que está dentro de mim? Eu preciso trabalhar isso em mim. Então, eu preciso trabalhar as minhas tendências negativas, as minhas sombras, para que elas se transformem em potência de luz. E é isso que ele fala: quanto mais o espírito trabalha a si próprio, mais ele está fadado a essa evolução. E mais ele compreende que nada sabe. Então, a humildade chega para o espírito que sabe mais. O espírito que sabe menos é aquele que é mais vaidoso e que acha que sabe tudo. Quem sabe mais sempre sabe que tem que aprender mais. E isso nos é mostrado pelas pessoas que estão no maior patamar de hierarquia nas colônias. E foi mostrado para a gente pelo Mestre Jesus. Ele não impunha nada, ele nunca dizia que sabia tudo, ele falava com brandura, com ensinamentos curtos para quem queria ouvi-lo. Por isso é necessário termos olhos para ver e ouvidos para ouvir. Às vezes a gente está com os olhos tapados, com os ouvidos tapados. Vamos abrir os nossos ouvidos e os nossos olhos para que a gente possa enxergar
e ouvir aquilo que realmente é necessário. Essa grande mensagem de Jesus, para que a gente possa trabalhar a nossa evolução. O Osho fala assim para gente: se você se amar, vai amar os outros. Se você se odiar, vai odiar os outros. Porque o seu relacionamento com os outros é apenas um espelho de como você se relaciona com você mesmo. A gente só dá o que tem. E isso traduz, né? Isso fala exatamente o que Jesus disse: amar ao próximo como a ti mesmo. Então, se eu me amo, eu amo o outro. Se eu me odeio, eu odeio o outro. O meu relacionamento comigo espelha o que eu sou. Isso é lindo. Quando a gente compreender isso, quando a gente compreender isso com toda a extensão, a gente vai ter dado um grande passo para a evolução. Mas o nosso aprendizado é lento, mas tudo bem também. Não tem problema. A gente pode aprender no nosso tempo. Deus não está aqui para cobrar nada de ninguém. Tanto que Ele nos colocou aqui e nos deu o livre-arbítrio. Então, a gente planta, a gente colhe, né? Tudo que a gente planta, a gente colhe. Vamos olhar para a nossa colheita. Vamos observar a nossa colheita. O que nós estamos colhendo? A gente está colhendo o que a gente plantou ontem. O que eu quero colher amanhã? O mesmo que eu estou colhendo hoje? Se é o mesmo, continuo plantando do mesmo jeitinho. Se não, mudo a minha trajetória. Trabalho a minha reforma íntima para que eu saiba escolher melhor as sementes que eu quero plantar, para que então eu colha aquilo que efetivamente eu plantei. Agora, se a gente planta sem pensar, a gente vai colher aquilo que a gente plantou sem pensar. Aquilo que a gente plantou sem consciência. A grande palavra é consciência. A gente precisa ter consciência a cada passo do nosso caminho. Às vezes a gente pensa que não, né? Vamos levando e tal. Não vamos levando, não. Vamos observando, compreendendo e tomando consciência a cada passo que a gente dá na nossa existência. Quando o nosso coração se liberta do julgamento, do desejo de dominar, de controlar, nós nos tornamos livres. Não é isso que a Páscoa quer mostrar para a gente? O caminho da libertação, porque o fluxo da luz divina, da abundância divina, caminha através de nós. De que maneira nosso coração está andando? Nosso coração tem julgado, tem tentado dominar, tem tentado controlar? Ou ele está trabalhando dentro da liberdade, da aceitação, da esperança, da reforma íntima, da aceitação de quem nós somos de uma maneira global para poder transmutar? A gente só pode mudar a gente mesmo. Não existe a possibilidade de a gente querer mudar o outro. O outro só muda se ele quiser. Ele pode até olhar para a gente e falar: nossa, essa pessoa mudou tanto, eu vou seguir aí o exemplo dessa pessoa. Mas só se ele quiser. Se ele não quiser, ele não muda. A gente só muda a partir do momento que dá aquela necessidade no nosso coração da mudança. Aí a gente muda. Chico Xavier disse assim: preste atenção, isso é muito lindo. Aprende a selecionar os pensamentos que te visitam, como quem separa as sementes sadias para cultivar o solo da alma. Tudo que nós pensamos, nós somos. Tudo que nós pensamos, nós plantamos. E a gente vai colher. Então vamos aprender a selecionar os nossos pensamentos. Se vier um pensamento negativo, alguém veio com uma ideia negativíssima para a gente, deixa passar. Passa. Coloca um pensamento positivo no lugar. O que isso vai me trazer de aprendizado? Isso. Então tá bom. Eu sou responsável, eu vou trabalhar e eu vou aprender. Aí vem um outro pensamento negativo. Deixa passar. Coloca um positivo no lugar. Porque são os nossos pensamentos que definem quem nós somos, que definem os nossos plantios. Vamos pensar sempre nisso. Jesus nos ensinou este caminho. Observar, compreender e tomar consciência.
para então agir. Modificação eterna no caminho da evolução, aprendizado e metamorfose. Isso tudo aí a Páscoa vem trazer para a gente como ensinamento. Né? A gente vai trilhar por um caminho. Se esse caminho for o caminho que a gente queira para a nossa evolução, a cada passo a gente vai ter aprendizado, e a cada aprendizado a gente vai se transformar, a gente vai ter uma metamorfose dentro da gente. E a gente vai caminhar no caminho da libertação. Orai e vigiai. É aí que devemos levar esse ensinamento à risca. Tenhamos, pois, um projeto de vida e vamos focar nele e não contra ele. Então, vamos pensar na nossa trajetória, no nosso projeto, naquilo que a gente busca para a nossa existência, que é a evolução, que é uma caminhada dentro da busca de expandir a nossa luz, e tudo isso a gente vai conquistar orando e vigiando aos nossos próprios instintos, às nossas próprias tendências, ao nosso lado sombra. A gente precisa vigiar esse lado sombra, para que ele não se expanda mais do que o nosso lado luz. Chico diz assim para a gente: cada dia que amanhece assemelha-se a uma página em branco, na qual gravamos os nossos pensamentos, ações e atitudes. Na essência, cada dia é a preparação de nosso próprio amanhã. É o dia que a gente vai plantar e que a gente vai ter a colheita no dia seguinte. Repare a questão do pensamento. O pensamento ele é capaz de ultrapassar barreiras de tempo e espaço. Ele é muito poderoso. Então a gente precisa orar e vigiar demais o nosso pensamento. E como o Chico falou, selecionar esses pensamentos para cultivar a nossa alma. Isso é muito importante no nosso processo. Eu trouxe um videozinho para a gente assistir, que é bem interessante para a gente pensar sobre a questão do amor e do carinho. Então vamos assistir.
Só o amor liberta. Só o amor tem essa capacidade da expansão da luz. Só o amor consegue levar para o coração do outro a luz necessária para que a gente possa transmitir aquilo que a gente verdadeiramente quer. Só o amor constrói. Toda a nossa trajetória, todos os nossos caminhos, todas as nossas travessias, toda a nossa aceitação vai ser possível, vai ser mais fácil e vai ser mais equilibrada se tiver amor. A gente pode dar o primeiro passo para o amor. E isso também é o que a Páscoa busca. É isso que a Páscoa também dá para a gente de aprendizado. Então, a gente tem aqui uma frase que eu achei muito interessante. Depois de passar pela escuridão, você descobre que a luz não está no fim do túnel. A luz está em você. É isso, essa mensagem da Páscoa que eu quero deixar hoje. A luz está em você. Está em cada um de nós. A gente só precisa deixar ela se expandir. A gente não precisa buscar a luz fora de nós, porque ela está dentro. E é só deixar expandir essa luz, que todas as cicatrizes, todos os traumas, todas as trajetórias equivocadas, todos os arranhões, todas as mágoas vão se extinguir através do perdão e do auto-perdão, que a gente consegue atingir através dessa luz própria. Páscoa, então, é sinônimo de travessia, trajetória, transcendência, aceitação. É resultado da libertação total e do renascer. Gratidão a todos. Eu espero que eu tenha passado uma mensagem de amor e de luz para essa Páscoa. E que a gente possa pensar nessa data de uma maneira diferente daqui para frente. Gratidão a todos. Namastê. Beijo no coração de cada um. Até quinta-feira que vem, aqui às 8 horas da noite. Até lá.